Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos à sexta edição do programa Diálogo Ecumênico, que vai ao ar pela Rádio Fontes e pelo canal Palavra e Canto no YouTube. Peço a você que, ouvindo tanto na rádio como no YouTube, você possa deixar sua sugestão, seu comentário, sua crítica, sua, quem sabe, até sugestão de tema, pergunta. Quem sabe assim a gente pode até dialogar, ao invés de você ficar só aí assistindo o que a gente fala daqui. Há 2 semanas agora, no dia 31 de outubro, eu tive na Igreja Luterana de Ipanema participando da celebração pelos 507 anos da Reforma. O pregador foi o jovem reverendo Éder, da Paróquia Norte da Ilha do Governador. Ele lembrou que nas placas de automóvel da cidade de Quebec, no Canadá, está sempre escrita a frase que é o lema da cidade, "Eu me lembro". Os irmãos lá de Quebec têm um compromisso de não se esquecer do seu passado e de lembrar sempre que o que a gente tem hoje é fruto do que alguém no passado trabalhou, se esforçou para que a gente hoje pudesse estar colhendo. É por isso que no dia 31 de outubro a gente celebra a Reforma. Mas eu queria sugerir também que a partir de agora você se lembrasse de celebrar também algo que aconteceu há 25 anos, no dia 31 de outubro de 1999. Nesse dia, na cidade de Augsburg, na Alemanha, católicos e luteranos, representados oficialmente pelo Vaticano e pela Federação Luterana Mundial, assinaram a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, encerrando uma divergência que começou em 1517 com o monge Martinho Lutero e com o Papa Leão X. Essa divergência já durava 482 anos e foi encerrada com a assinatura deste documento. O cardeal Dom Damasceno, que era secretário-geral da CNBB em 1999, conseguiu resumir em uma pequena frase as 10 páginas do documento. Vamos ouvir como ele resume a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Luteranos e católicos confessamos juntos que somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa de nossos méritos, que somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. Bacana, né? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo onde esse documento teve uma repercussão e gerou algum fruto. 25 dias depois, no dia 24 de novembro de 1999, em Brasília, os luteranos e os católicos se reuniram, representados oficialmente pelo presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e pelo presidente da CNBB. Nós vamos ouvir o que disse aqui o pastor Humberto Kirchheim, na época presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Vamos ouvi-lo falando antes de ele assinar o documento no Brasil. É, portanto, com muita satisfação que nós acolhemos o reverendo Dr. Humberto Kirchheim, pastor-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e um dos vice-presidentes da Federação Luterana Mundial. Irmãs e irmãos, é significativo que a assinatura da declaração conjunta sobre a doutrina da justificação tenha acontecido no dia 31 de outubro em Augsburgo. Porque esta data é celebrada como dia da Reforma pelos luteranos. Concretamente, o ato da assinatura na histórica Augsburgo teve ecos os mais diversos. Enquanto estamos a caminho, a busca da unidade em Cristo é tarefa e alvo. Certamente, a unidade plena dos membros entre si e com o Senhor da Igreja só se realizará com a vinda do reino de Deus. Mas, em Cristo, esse reino já irrompeu no mundo e começou a realizar-se por sinais. Gratos por todos os sinais que já nos iluminam o caminho, podemos dar-nos as mãos e avançar com alegria e esperança. Legal. Vamos ouvir agora Dom Jaime Chimelo, bispo de Pelotas, que na época era o presidente da CNBB. E esse é um momento de festa para todos nós. E nós sabemos da importância, nós sabemos da importância dessa declaração,
que é central, ela é importante para as nossas igrejas. E nós acreditamos que daí vai brotar um empenho, quero crer, mútuo das nossas igrejas, a Igreja Confissão Luterana e da Igreja Católica. Um empenho no sentido de caminhar e buscar uma crescente unidade entre nós. Possamos com lucidez, força e coragem empreender os passos necessários para chegarmos quanto antes, luteranos e católicos, e cristãos de todas as denominações, a cooperar unidos em favor da humanidade para o louvor e a glória de Deus. Em 1999, o CONIC era presidido pelo pastor presbiteriano reverendo Joaquim Beato. Naquele momento, os presbiterianos não assinaram o documento, mas o reverendo Beato, em nome da família reformada, manifestou apoio, solidariedade e incentivo aos luteranos e os católicos. E ele se manifestou dessa forma. Vamos ouvir. Queremos convidar o presidente do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Dr. Joaquim Beato, para uma palavra de acolhida. Onde quer que luteranos e católicos romanos convivam, que o mundo saiba que não são inimigos, mas irmãs e irmãos. Esta é a bênção que estamos celebrando hoje, com a graça de Deus. Muito bacana, não é? Então, em 2020, o Movimento Ecumênico de Curitiba, o MOVEC, reuniu o coral da Arquidiocese de Curitiba e músicos da Secretaria de Música do Sínodo Paranapanema, o Sínodo Luterano lá do estado do Paraná. E eles gravaram a canção Confessamos Juntos, escrita por um católico e por uma luterana. A letra da música reproduz trechos da declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Nós vamos encerrar a primeira parte do programa de hoje ouvindo esse hino, Confessamos Juntos com os irmãos de Curitiba. Somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por nosso mérito, Deus nos renova e chama para o reino. Guiados pelo Espírito Santo, unimos nossas vozes, afirmando que a tua graça nos redime e abraça. A graça frutifica nas boas obras, no amor aos irmãos e irmãs, que é o amor que recebo de Cristo, é
Estamos de volta e começamos lembrando que no século XXI o esforço ecumênico tem produzido muitos frutos. Aqui no Brasil, por exemplo, desde o ano 2000, acontece a cada 5 anos a campanha da Fraternidade Ecumênica, que reúne a Igreja Católica com as diversas igrejas ecumênicas estabelecidas aqui no nosso país. O tema da última campanha, realizada em 2021, não podia ser mais adequado ao tema do qual a gente está falando hoje. O tema foi Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, super bacana, foi Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez a unidade, baseado num texto da carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar a segunda parte do nosso programa ouvindo novamente os irmãos de Curitiba, dessa vez cantando o hino da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que começa meio com um canto gregoriano e depois entra numa parte um pouco mais contemporânea. Do que era dividido, Cristo fez a unidade. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda a polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na
Em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. É muito importante que os cristãos, particularmente os católicos, saibam que o Papa Francisco tem sido um grande incentivador da caminhada ecumênica. Mas para que se faça justiça, ele tem, na verdade, seguido uma trilha que foi iniciada lá no Concílio Vaticano II com João XXIII, depois seguida por Paulo VI, João Paulo II, pelo Papa Bento XVI. Para que vocês tenham uma ideia, quando estava se aproximando a data de celebrar os 500 anos da Reforma, a TV Canção Nova gravou um vídeo, fez uma reportagem mostrando não só o trabalho do Papa Francisco, mas de alguns de seus antecessores. Vamos ouvir o que a Canção Nova falou sobre o ecumenismo na Igreja Católica, especificamente com os irmãos luteranos. No vídeo são reproduzidas duas falas, uma do cardeal Koch, que é o responsável pelo diálogo ecumênico na Igreja Católica, e do pastor Cruz, um luterano da Igreja Luterana de Roma, que recebeu a visita do Papa. O Papa Francisco embarca para a Suécia na próxima segunda-feira. Ele vai participar das solenidades de 500 anos da Reforma Protestante de Lutero. A nossa equipe preparou uma reportagem para mostrar um pouco da história desse caminho de aproximação entre católicos e luteranos. Um diálogo a ser celebrado. Assim, Francisco parte para se encontrar com a comunidade luterana na Suécia. Na bagagem, uma história que começou há 50 anos, logo após o Concílio Vaticano II. Em 1967, Santa Sé e Federação Luterana Mundial deram início a um caminho de reconciliação a partir dos pontos que as unem. Um diálogo que o presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos afirma ser contínuo e crescente. Depois do Concílio Vaticano II, muito se foi feito pela unidade. Um grande marco foi a assinatura da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, em 1999. Com esta declaração, chegamos a alguns consensos. Mas, como está escrito na carta, existem pontos desta doutrina que não estão ainda resolvidos. O texto deixou a proposta de preparar uma nova declaração comum sobre a Igreja, Eucaristia e Ministério. E eu sou muito agradecido porque, neste tempo, têm surgido estudos e iniciativas em alguns países, ou seja, novos passos de unidade. E um caminho de diálogo cresce, é claro, com a proximidade. Por isso, em 1983, o Papa João Paulo II visitou pela primeira vez um templo luterano aqui em Roma. A visita estava no contexto da celebração dos 500 anos de nascimento de Lutero. Bento XVI, em março de 2010, também visitou a Igreja Luterana em Roma. Ao participar de uma celebração em alemão, o Papa afirmou que era bom rezar, cantar os mesmos hinos, ouvir a palavra de Deus, que é único. E afirmou que com este gesto se diz ao mundo, não aos conflitos, mas sim à gratidão pelo dom de Deus. Francisco, no último ano, também se colocou como peregrino da unidade e, como seus antecessores, foi à Igreja Luterana. Seu pontificado tem sido marcado por esta continuidade no diálogo. Neste mês, por exemplo, recebeu no Vaticano cerca de 1.000 luteranos, que vieram a Roma em uma peregrinação ecumênica. Encontros que servem como testemunho a favor da paz. Ao ver estes encontros, percebo que a unidade já acontece entre os cristãos e este é um sinal muito importante para este mundo cheio de guerras, de conflitos. O Papa e o chefe da Igreja Luterana rezam juntos, os cristãos rezam juntos. Isto é um estímulo, isto nos impulsiona a seguir adiante na busca pela paz, pela unidade. Do conflito à comunhão, a viagem do Papa à Suécia tem não só este tema, mas este objetivo. Ao fazer memória dos 500 anos da Reforma Luterana, não se celebra a divisão, mas se recorda que, apesar das diferenças, é possível encontrar vias que nos levem à unidade. É isso, gente. E o melhor de tudo, relacionado com a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, é que em 2006 os metodistas assinaram o documento. Em 2016 a Igreja Anglicana se associou. Faltavam somente
das grandes famílias cristãs, os presbiterianos. Até que no dia 5 de julho de 2017, na cidade de Wittenberg, justamente onde Lutero começou a reforma colando as suas 95 teses, a família calvinista, reformada, presbiteriana, por proposta da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, se associou às outras 4 igrejas e assinou também o documento. É por isso que no dia 31 de outubro a gente pode comemorar não apenas o aniversário da Reforma, mas também o aniversário do processo de reaproximação, da superação de diferenças, de divergências, que, claro, ainda existem e por isso as igrejas continuam separadas, mas que de certa forma as permite haver como irmãs e dialogar umas com as outras. É justamente isso que tem acontecido em Curitiba. Por isso, nós vamos terminar o nosso programa ouvindo mais uma vez os irmãos de lá, que têm um lindo trabalho ecumênico na área de música. Eles vão terminar cantando para a gente Pertencemos ao Senhor, independente de sermos católicos, luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas, todos fazemos parte da família de Cristo. Por isso, temos de trabalhar pela unidade da Igreja e do corpo de Cristo. Vamos ouvir Pertencemos ao Senhor com os irmãos de Curitiba. Se morremos ou vivemos, pertencemos ao Senhor. Eis que Cristo redivivo recriou-nos por amor. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. Na missão, o grande anúncio do triunfo e do Pascal, em memória do Cordeiro, a vivência batismal. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. Pastoreio como Cristo neste mundo a transformar, testemunho da unidade no diverso a expressar. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. Na fraterna convivência, a Igreja do Senhor é no mundo a presença de Jesus, o bom pastor. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. É isso, gente. E assim a gente termina o diálogo ecumênico de hoje, muito focado na declaração conjunta e na mudança de perspectiva em relação ao dia 31 de outubro. Foi o dia da separação em 1517, mas em 1999 passou a ser também o dia da reaproximação, do diálogo, do aceitar o outro como meu irmão, como minha irmã em Cristo.
Espero que você tenha se sentido identificado e, se Deus permitir, semana que vem a gente volta com mais um Diálogo Ecumênico, aqui pela Rádio Fontes e também no canal Palavra e Canto do YouTube. Deixa por lá o seu comentário, saudações ecumênicas e até a próxima semana, se Deus permitir.